Fala aí, tudo certo contigo, meu caçador de nível nacional? Você tá pronto para uma das batalhas mais insanas que você já viu? Eu tenho certeza que sim, então bora comigo pro final épico dessa temporada de Solo Leveling. Já aproveita, deixa o seu like e sua inscrição para fortalecer e sem enrolar muito, bora pro vídeo. Kenzo avisa o Fushima para tomar cuidado e já vai pra cima da formiga que apareceu ali. Mas sem esforço nenhum, a formiga já estoura a cabeça dele. É impressionante. O Fushima até tenta acompanhar o movimento, mas também perde a cabeça instantaneamente. Logo a gente já corta para a colônia das formigas. O Mal observa e percebe que todas são de nível Rank S, mas tem movimentos muito previsíveis. Ele bloqueia os ataques enquanto a rainha finaliza as inimigas. Ela até fala que elas são duronas, mas o healer garante que ele tá ali para dar o suporte. O grupo nota que os inimigos estão mais fortes, mas ainda acreditam que tem um caminho até a rainha. Eles até se questionam se estão indo na direção certa, então Choi sugere que o Baek use seus poderes. Com os olhos afiados, ele encontra a rainha cercada por guardas, vários de Rank S. Não sabe o quão forte ela é, mas acredita que todos juntos conseguem vencer ela. Enquanto isso, dois caçadores japoneses procuram a equipe de Kenzo, que sumiu do nada. Foram passados de Vasco ali pela formiga, filho, esquece. Um deles acha o óculos do Fushima, e o outro vomita sentindo uma presença bizarra entre eles. Eles tentam se proteger com uma parede de gelo, mas o Rei Formiga aparece, destrói tudo e mata os dois num piscar de olhos. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Outros dois japoneses notam que teve uma perda de contato com duas equipes. Kunamoto então se preocupa, mas Kana avisa que não dá tempo para isso, porque o enxame de formigas está se aproximando deles. Já os caçadores coreanos finalmente chegam até a rainha. Ma dá o sinal e vira um gigante e se ergue como escudo para proteger o time. Choi chama um dragão de fogo, mas as formigas resistem. O Baek libera todo o poder e começa a esmagar uma por uma. O cameraman tenta se aproximar, mas o healer sensato impede ele, dizendo que tá perigoso demais dali pra frente. As formigas tentam romper a defesa do mar, mas ele manda todas elas voando pra longe. Pega o tanquezão de guerra, filho. O Taigo dispara flechas e o público acompanha torcendo pelos caçadores pela TV. O repórter avisa que os guardas da rainha foram derrotados, e agora ela tá finalmente sozinha. Ma bloqueia o ataque da rainha, e o Taigo atira mais flechas. Baek parte pra cima com suas garras, mas ela resiste e libera um gás venenoso que acerta o Ma e o Baek. O Byung chega a tempo para conseguir curar os dois, prometendo que enquanto ele estiver ali, ninguém vai morrer. Joga no colo do pai que o pai resolve, né? A rainha tenta atacar ele, mas o Ma protege ele com o escudo. E o Choi lança um super ataque de fogo, mas sem efeito. A rainha grita, deixando todo mundo tenso. Ela tenta fugir, mas é aí que o Baek e o Ma seguram ela. A rainha vai para cima, reforçada pela magia do Byung. Ela ataca as pernas da rainha com velocidade absurda e corta a cabeça dela com uma espada de luz. Essa é a vitória, mano. Todo mundo comemora, menos o Baek, que estranha muito o último grito que ela dá quando ela vai morrer. E é então que informam que a interferência falhou e as formigas começam a voltar para onde a rainha estava. Choi percebe que sua prisão de chamas foi destruída. O grupo entende que a rainha chamou reforços antes de morrer. A rainha sente uma presença esmagadora. O Rei Formiga aparece entre eles. Ela congela diante da força dele. O Ma tenta reagir, mas trava. O rei simplesmente passa por ele, vai até a rainha morta e a devora. Que merda, hein? Do nada ele solta um grito e manda a rainha voando. O Ma tenta lutar, mas logo perde os braços. O Baek parte com tudo, mas é derrotado num mísero segundo. O Choi prepara um feitiço, mas também cai. Teigo tenta mandar uma flecha, o rei a pega no ar e joga longe. Mas antes que o rei conseguisse dar um fim nele, o Ma aparece e consegue salvar ele, dizendo que eles não podem perder, já que eles têm um curandeiro top. Pô, o cara refez os braços do cara em um segundo? Uhul! O cara tava usando invisibilidade enquanto curava os outros, mas o rei detecta e acerta um golpe fatal nele. Antes de morrer, ele pede pro Baek fugir, mas o rei das formigas o engole. O Baek fica ensandecido e já parte pro ataque. Mas cara, o rei é tão forte que ele simplesmente segura o ataque dele e repete as últimas palavras do Byung. O Baek logo percebe que o rei aprendeu a falar por ter devorado a cabeça dele. Ele diz que vai vingar a rainha matando o rei dos caçadores. Ele sente a presença de alguém forte lá fora, e já logo vai atrás, deixando todo mundo ali. O Baek logo saca que ele foi atrás do Goto, mas olhando o estado de todo mundo ali, ele simplesmente fala que eles têm que fugir antes que o enxame volte. A gente corta pro Goto conversando com o Ishida, eles perderam contato com as duas equipes. O Goto então encontra o resto dos seus companheiros e avisa Matsumoto. E sendo o babaca que é, ele simplesmente acha que eles morreram porque são fracos. Mas o Matsumoto não liga, ele diz que o Goto pode completar a missão sozinho. O plano é deixar os coreanos morrerem e fazer o Japão parecer mais forte ao conquistar a ilha Jeju. O Goto então manda a equipe recuar e seguir o plano, mas o Rei Formiga aparece na frente dele. Ele consegue bloquear o ataque, mas o rei mata o Ishida na sequência. Ele manda Midori encontrar a segunda equipe e fugir. O rei pergunta ao Goto se ele é o rei, e ele diz que sim. Porra, decisão merda, hein? Estou lascado. Porque no segundo seguinte, mano, o rei já passa ele dessa pra melhor, mano, instantâneo.
Enquanto isso, um novo enxame de formigas se aproxima dos coreanos. Choi já chegou ao limite e o Baek percebe que não consegue mais lutar. Mas então, os soldados de Jin-woo aparecem e seguram o enxame. E no segundo seguinte, o próprio Jin-woo se prepara para entrar na batalha. Todo mundo fica sem entender nada quando as formigas atacam, mas os generais do Jin-woo aparecem do nada e detonam tudo em um segundo. E na sequência, o nosso prota já faz a entrada dramática dele. Ele se junta aos subordinados e os caçadores ficam tipo, mano, como é que tu chegou aqui? Já logo corta quando as pessoas percebem que a transmissão caiu. A galera da mídia já entra em pânico, achando que os caçadores Rank S foram derrotados. O diretor tenta falar com o cameraman, mas ele tá sem sinal, tentando reativar a câmera na marra com tudo que ele consegue. Enquanto isso, as sombras do Jin-woo continuam varrendo as formigas, e ele se aproxima do grupo. O Baek faz 1000 perguntas, mas o Jin-woo só fala que ele vai explicar tudo depois. Ele então usa uma poção de cura pra conseguir recuperar todo mundo ali. E geral fica chocado, porque, cara, o maluco é um mago, um curandeiro, é bom de briga, é porradaria, o cara é tudo, né? O que precisa de um exército ele faz sozinho. O Jin-woo até tenta curar a Rain, mas o sistema avisa que o HP dela tá baixo demais pra poção funcionar. A aura dela tá fraquíssima, então ele diz que precisam fugir e buscar ajuda. Mas logo surge mais uma onda de monstros. Na associação o pessoal também tá perdido por causa da interferência, eles não conseguem contato com a equipe do Japão. E o diretor manda restaurar o sinal e deixar os médicos de prontidão. Ele odeia estar preocupado, mas sabe que não pode fazer nada de onde está. É então que avisam que o Goto sumiu. E no caso ele tá sumido não, ele tá morto, meu querido. Morreu! O Matsumoto então surta e manda o Rei checar todos os outros caçadores, porque eles não podem perder mais ninguém. De volta ao Jin-woo, ele nota que as suas tropas estão vencendo, mas seus cavaleiros ainda estão tendo dificuldades com as formigas. Então ele pensa como é que ele podia deixar eles mais fortes. Ele avisa os caçadores que todo mundo tá em risco, mas ele vai ajudar. Diz pra seguirem o Feng e deixa claro, ninguém pode contar o que vai acontecer agora. Ele então se prepara para transformar as formigas em aliados. Só que do nada, tudo para. Uma presença absurda surge. É o Rei Formiga. Baek reconhece que foi ele quem matou o Goto. Mas o Rei da Formiga diz que ele era fraco demais para ser o rei. O Jin-woo então libera sua aura monstruosa e a formiga pergunta se ele na verdade é o rei verdadeiro. E o nosso prota sem medo nenhum, afrontando, ele já olha na cara dele e fala, ué, um inseto falante? Aqui tem coragem. Cara, esse bicho amassou um grupo de Rank S, ele simplesmente tá debochando dele. O farm de aura do nosso prota aqui foi outro nível, tá? É isso mesmo. Os dois então medem forças e o rei solta um grito sinistro pra intimidar. Mas o Jin-woo nem se abala, a câmera volta a funcionar bem na hora. E o diretor ordena que retome a transmissão imediatamente. Todo mundo assiste sem acreditar, o Jin-woo enfrentando o Rei Formiga. E agora, tudo só depende dele. O presidente da associação vibra ao ver o Jin-woo, e o Jin-chul simplesmente pergunta como é que ele chegou lá. Não sei. O presidente diz que pouco importa, ele só confia nele. O Rei Formiga ataca primeiro, e a pancada gera uma onda de choque tão grande que os outros acham que o Jin-woo foi de vala. Mas ele tá lá de pé, e logo devolve com a mão do governante, esmagando a formiga no chão com um golpe absurdo. A galera fica pasma, afinal ele é simplesmente um mago. A luta começa de verdade, os dois trocam socos com tudo, e o cameraman quase cai tentando filmar. O Jin-woo acerta um soco e joga a formiga longe, mas ela volta instantaneamente e ele consegue bloquear o ataque. Só que a formiga acerta ele com uma espécie de ferrão espalhando veneno pelo corpo. O Rei Formiga acha que venceu, já que ele não tá se movendo, e se prepara para finalizar a luta. Enquanto isso, o Matsumoto é informado que 7 dos 10 caçadores dele morreram. Ele explode e chama a Rei de inútil, achando que o monstro simplesmente voltou pro ninho ferido, e manda reunir os caçadores que restam para um novo ataque. Kana recebe ordens para esperar o helicóptero. Ela conta o plano pros outros, mas o Minoru diz que vão morrer se enfrentar aquele rei. Ele já viu que ela é capaz, mano, então ele sabe exatamente que se eles tretarem com o rei, acabou. A Kana simplesmente manda ele parar com isso, mas ele tá desesperado. Diz que fugir é a única chance, mas ela xinga ele e lembra que não tem escolha, eles têm que obedecer. De volta à luta, Jin-woo resiste ao veneno por causa da sua habilidade de regeneração e saúde. Mas está preocupado com a rainha, então decide encerrar essa luta de uma vez por todas. Ele então parte pro ataque, mas a formiga desvia e ativa sua forma mais poderosa. O Jin-woo só fica para trás e equipa suas lâminas de monarca demoníaca, aumentando a sua força. E a briga começa a escalar, os dois atacando uma velocidade surreal. E durante a luta o Jin-woo começa a ser pressionado. A formiga invoca estacas de gelo, mas ele desvia. Mas o teto da caverna desaba e os dois continuam lutando em pleno ar. Agora estão quase iguais em velocidade, mas o Jin-woo vai ficando um pouco mais rápido conforme a luta vai rolando. Ele então pressiona a formiga e joga as lâminas, e abre uma brecha que solta uma sequência de ataques insana em cima dele. Só que a formiga consegue reagir, ela dá um jeito de derrubar ele e vai lá pra finalizar.
E aí rola essa cena absurda, que dá um zoom no nosso prota, quase indo de vala, mas ele consegue desbloquear uma nova habilidade chamada Mutilação. Em um único instante ele desfere vários ataques pra cima da formiga e consegue sair daquela situação. Ele tenta encerrar a luta, mas a formiga se defende com o gelo e começa a se regenerar, percebendo que não tem chance e tenta fugir, usando o exército de formigas como reforço. Mas então o Jinwoo invoca seu exército das sombras que extermina as formigas, e o Fang incinera o restante. O Rei Formiga fica em choque. Ele foi criado para ser o predador supremo e não consegue nem sequer arranhar o nosso prota. O bichão já tá em choque, esquece. É aquela coisa, né? Um dia da caça, outro caçador. Ele tenta então fugir voando, mas o Dio usa sua mão do governante de novo e joga ele no chão e finaliza com mutilação. E a vitória é confirmada, o sistema avisa, missão cumprida, e as formigas fogem dali. Mas nem tudo são flores. O Jinwoo vai até a Rain e vê que ela tá mal. O Choi avisa que o helicóptero chegou, mas o Jinwoo acha que ela não vai aguentar. Ele então tenta usar o trunfo dele, o Elixir da Vida, mas acaba não funcionando, porque esse Elixir ele só cura doenças, ele não cura ferimentos. Desesperado, o Jinwoo começa a quebrar a cabeça tentando salvar ela. E cara, já tá ficando sem saída. As punções dele não funcionam, a habilidade de troca de sombra tá em recarga, mas mesmo assim ele se recusa a deixar ela morrer. E é então que ele tem uma ideia. O Jinwoo manda o cameraman cortar a transmissão, porque o que ele tá pensando em fazer não pode ser transmitido. Enquanto isso, o Baek carrega a Rain e coloca do lado do corpo do Byung. Ele então pergunta pro Jinwoo o que ele vai fazer, mas o nosso prota simplesmente fica em silêncio. Ele vai até o corpo do curandeiro e simplesmente manda um erga-se, transformando o curandeiro em uma das suas sombras. A gente então corta pro Reiji que tá com os caçadores japoneses e manda seguirem com o plano. Minoru, que não quer voltar pra ilha, sabe que não tem chance contra o Rei Formiga, mas o Reiji garante que o rei já morreu e que deve ter sido algum caçador japonês que fez isso. De volta ao Jinwoo, os caçadores percebem que ele consegue controlar os mortos, e a sua nova sombra usa a magia de cura para salvar a Rain. O nosso prota diz que ele não ordenou que ele fizesse isso, mas ele sabia que ele era uma pessoa boa o suficiente para fazer isso sozinho. O Baek conhecia o cara, lembra que não curtia lutar, e pede pro Jinwoo não colocar ele em combate. Nosso prota entende e promete que vai deixar ele descansar, e cancela a extração da sombra. Antes de desaparecer, o curandeiro sorri pro Baek e agradece emocionado. A cena muda de novo. Matsumoto não acredita que os caçadores coreanos ainda estão vivos. Ele quer saber como que Jinwoo chegou lá, já que nem fazia parte da missão. O Reiji diz que ele simplesmente apareceu e pergunta se eles devem continuar com o plano. Matsumoto, furioso, manda mensagem para todo mundo recuar. Ele perdeu completamente o controle. Enquanto isso, as formigas começam a voar da ilha. A equipe de sentinelas até tenta conter, mas sem o rei, elas estão completamente desgovernadas, indo cada um para um lado. Os caçadores Anki-X correm pro helicóptero, mas percebem que as formigas estão indo direto pro continente. O Choi dá o sinal para partirem, mas o mago pergunta, e o Jinwoo? E o Choi diz que ele vai ficar para eliminar as formigas, e que agora o que eles precisam fazer é levar a rainha até os médicos. O Jinwoo percebe que ao destruir os ovos no ninho, ele acaba evoluindo e ganhando níveis, então ele invoca os seus minions para terminar com o trabalho e limpar o ninho, e é nisso que o nosso prota atinge o nível 100. Então ele vai até o corpo do Rei Formiga e tenta extrair a sombra dele, mas é envolvido por uma escuridão. Ele acha que falhou, até que a sombra aparece e começa a transformar as outras formigas em minions. Ela o chama de rei, o que surpreende Jinwoo, já que nenhuma das suas sombras tinha capacidade de falar antes. O sistema então pede para ele dar um nome à criatura. O Jinwoo então vê que é uma sombra de rank general, e é o primeiro que ele vê. Ele se dá conta de que ela pode falar muito provavelmente por conta disso. A formiga então jura lealdade para ele e pede um nome. Então, o Jinwoo decide que vai chamar ela de Bero. Acho que você não sabe, mas na verdade o nome Bero foi uma homenagem para o escritor francês chamado Bernard Werber, porque ele tem um livro chamado Império das Formigas, e é daí que vem o nome Bero. Voltando da parte de curiosidade inútil, eles são interrompidos por um enxame de formigas que correm em direção à cidade. O Bero avisa que são mais de 4.000 soldados formiga, e o Jinwoo simplesmente fala pra ele dar conta do recado. Enquanto isso, a Song-Chi e outros caçadores estão lutando contra uma formiga. Ele diz que eles precisam trabalhar em grupo, mas as formigas atacam ao mesmo tempo. Ele tá prestes a ser pego, mas do nada as formigas são cortadas em pleno ar. Um clarão passa destruindo tudo. Esse é o Bero, mano, tão rápido que ninguém consegue sequer acompanhar. No helicóptero, o mago tá mal das pernas tentando manter a barreira de proteção ativa. Taigo e o Choi fazem o possível para deter as formigas, mas elas quase rompem tudo. Aí de repente um raio atravessa o céu. Jinwoo chega voando no Kaizo e salva todo mundo, de novo. Pô, o Jinwoo só tá ali pra salvar esse bando de pateta, né? Não é possível. Com isso, a batalha finalmente termina. O grupo do Choi volta em segurança e comemora. A rainha é levada por time médico e o presidente da associação observa tudo e comenta que, apesar das perdas, finalmente conseguiram conquistar a ilha Jeju. Mas do outro lado, as formigas se aproximam da Maria Chinesa. Um caçador de nível nacional entra em ação e libera o seu poder.
cortando todas com a espada em pleno ar, causando uma explosão monstruosa. Nossa. Ele diz que nem sequer foi um desafio. Cê é louco, o cara é brabo, tá? Alguns dias depois, rola uma homenagem no monumento para as vítimas da invasão, e o Jin-Woo, prestando a sua homenagem, deixa algumas flores no túmulo do Healer. Muitos o tratam como herói por ter derrotado o Rei Formiga, mas outros o culpam pelas mortes, porque se ele fosse junto desde o início, muito provavelmente essas mortes nem ocorreriam. Assim, rapaziada, tá errada? Não tá. Mas dá um desconto, o cara acabou de trazer a mãe de volta e ia se jogar em outra raid ali, ele simplesmente botou fé nos caçadores e falou, mano, esses caras aqui dão conta. Só que não deram. É verdade. O Bike tenta animar ele, dizendo pra ele erguer a cabeça. Afinal, graças a ele, eles conseguiram terminar a Ilha Jeju. O presidente da associação agradece pela ajuda, mas o Jin-Woo ainda se culpa pela morte do Healer. Mas já falam que sem ele, todo mundo ali teria morrido, mas ele diz que vai retribuir. Agora que todo mundo conhece o poder dele, ele sabe que não vai mais conseguir ficar nas sombras, oculto. Quando o presidente pergunta o que ele vai fazer, o Jin-Woo revela que quer montar sua própria guilda. Então a gente corta pro antigo ninho das formigas. A guilda dos cavaleiros está fazendo a limpeza quando encontra um homem misterioso. Eles simplesmente se preparam para atacá-lo, mas o parceiro dele estala os dedos e todos caem no sono. Eles sentem a presença do Will-Han e se perguntam por que ele estaria ajudando os humanos. Um dos homens abre o portal, dizendo que a missão deles acabou e vão embora. Will-Han observa tudo do alto. Enquanto isso, o Jin-Woo está preso no trânsito e fala com o Yu-Jin sobre começar uma nova guilda juntos. Eles já receberam a aprovação do presidente da associação. Yu-Jin fica empolgado e a Song também quer entrar, mas nessa hora o presidente acaba ligando de novo pro Jin-Woo. Ele avisa que um portão de rank B tá causando um baita engarrafamento, que é justamente o que o Jin-Woo tá preso. Então nosso prota decide que vai resolver o problema. Um homem espera os caçadores chegarem, mas vê que estão presos no trânsito. Aí o Jin-Woo simplesmente aparece dizendo que ele vai cuidar disso sozinho. Assim que ele atravessa o portal, ele acaba percebendo que acabou de entrar em um portal vermelho, e que isso vai dar trabalho pra ele. Ele convoca um exército das sombras e manda limpar o calabouço o mais rápido possível. Enquanto isso, a Rain, agora recuperada, reflete sobre como foi inútil contra o Rei Formiga. E ela bota na cabeça dela que ela vai ficar mais forte para conseguir lutar ao lado do Jin-Woo. O nosso prota, por sua vez, observa seu exército esmagar os monstros e pensa sobre como esse mundo é brutal, onde qualquer caçador pode virar uma presa no piscar de olhos. Mas mesmo com objetivos diferentes, tudo que eles podem fazer é continuar caçando. E com os monstros derrotados, seus minions se curvam diante dele. É então que o nosso prota só tá esperando a próxima caçada dele. E aí, fala o que você achou dessa temporada de Solo Leveling, cara, porque eu achei absurdo. Eu quero muito saber o que você achou, mano, qual foi a melhor luta da temporada. Pra mim foi do Baran, tá? A do Rei Formiga, do Beru, foi insana, mas a luta contra o Rei dos Demônios lá foi absurda. Se você curtiu, já sabe, deixa o seu like, se inscreve pra não perder o que vem aí. E eu tô deixando uma recomendação aí de anime que eu acho que você vai gostar, então dá uma conferida lá. Eu te vejo no próximo vídeo e falou, meu querido!